Vou falar o tema da mensagem de hoje, a importância da oração no casamento. É muito forte esse tema, porque muitas vezes a gente casa, muitas vezes a gente se une a uma pessoa e a gente passa por vários momentos sem entender como nós devemos fazer. O que é bom fazer no nosso casamento, o que é bom fazer no nosso matrimônio. E a oração, gente, é muito poderosa. A oração é uma chave muito forte para o nosso relacionamento. Muitas vezes a gente passa, se une, né, a uma esposa, né, ou esposo, no caso, mas muitas coisas acontecem ao decorrer dessa união. E aí, porque não estão preparados para realmente levar realmente uma família, se preparar uma unidade, uma união, de ser uma só carne, tudo, né, vem de água por água abaixo. Mas eu venho compartilhar algo poderoso. Por isso, compartilha essa mensagem. De verdade, compartilha. Pega chaves de Deus, pega chaves do Espírito que Deus vai realmente trazer para a sua vida. Mas compartilha essa mensagem. Porque isso vai servir para muitos casamentos, para muitas famílias que vão ser salvas, porque vai ser liberada uma mensagem para você. Eu quero falar então sobre a importância da oração no casamento. Né? Deus criou o homem e a mulher. Né? A oração sempre existiu. Né? A oração, que é falar, né? A oração é falar, era agir conforme uma unidade, de sair da boca do homem com Deus diretamente. No Jardim do Éden, né, onde tudo começou, diretamente saía já espontâneo. O homem e a mulher no Jardim do Éden, eles se encontravam e falavam com Deus. Todos os dias, na viração do dia, vinha Deus e falava com Adão e Eva, e eles tinham um relacionamento com Deus. Então a oração, gente, o falar, a comunicação do homem e da mulher sempre existiu no Jardim do Éden, sempre existiu na humanidade, sempre existiu na criação do homem. Então isso nunca faltou, né? A comunicação, essa união do homem com Deus sempre existiu. Mas Deus quis fazer com que isso existisse no homem e da mulher também, junto com eles e com o Pai, que é Deus. Então isso sempre existiu. E a oração é a única forma, para pensar comigo. A oração é a única forma que nós temos de sair do físico para ir para o espiritual. A oração é nos conectar com o que nós somos de espírito. Na verdade, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas deveríamos ser espírito, alma e corpo. Ser tricômito, a gente é uma tricotomia. A Bíblia diz que para a gente andar e ver no espírito. Então isso é muito forte. Mas como a gente deve viver no espírito se a gente tem a carne, tem a alma, né? A gente tem nossos problemas, nosso dia a dia. Por isso, a oração é muito importante. A oração é nos conectar com o mundo espiritual. É sair do mundo físico e entrar no mundo espiritual. Então, para você, a primeira coisa que você tem que entender no seu casamento, na sua vida, se você quer se está namorando, se você está noivo, primeira coisa que você tem que entender no seu relacionamento é a oração é uma chave. A oração é você sair do seu físico, do seu relacionamento, a vocês se unirem com seu Deus, com seu Pai, no mundo espiritual. Então, a oração é sair do físico para o espiritual. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Traz um entendimento. Sai da zona das coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, dos nossos fazeres, da carne, do mundo, daquilo que nos traz e nos coloca nesse mundo aqui ainda físico e nos leva a uma outra dimensão. Né? Jesus fala, estejais aonde estou. Por quê? Porque é outra dimensão. É outra dimensão onde Deus está. É espírito. Então, para isso, primeira coisa que eu quero que você entenda, vá no espírito. E para ir no espírito, a oração é a chave de todas as coisas. Porque você vai entender e vai se conectar naquilo que Deus é, que é Espírito. Então, é muito forte e a gente vê isso, né, em Tiago 5,16, que fala, né, a oração do justo tem poder e tem muitos efeitos. Gente, Deus deixou bem claro para nós. Deus deixou esse versículo bem claro. A oração do justo tem poder e tem muitos efeitos. Então, a gente tem que entender como ser humano que Deus nos deixou uma chave. Muitas vezes a gente ora para comer, ora para dormir, ora pelas bênçãos de Deus, né, para a gente melhorar de vida. Mas eu quero dizer a você que a oração traz poder. A oração traz poder, nos dá poder, nos dá poder e manifesta efeitos em nossas vidas. Então, quando você tem um cônjuge, um relacionamento, um matrimônio, um casamento, é muito importante para que a sua vida adquira muitas coisas na região, né, física, do mundo, da que você vive,
mas também te leva no seu casamento à região celestial, ao nível de Deus, ao Espírito de Deus, trazendo poder e trazendo consequências benéficas para a tua vida. Porque você se conecta, sai da sua carne, sai do seu físico, sai dos seus problemas, na qual você vive, na qual você passa, tem que viver nesse mundo, nós temos que viver aqui ainda, mas conecta com o que Deus é, conecta com a divindade de Deus. Então, a oração, Tiago 5,16, a oração do justo tem poder, tem poder. Então, você pega isso dentro de você, não esqueça isso. A oração tem poder e tem muitos efeitos. E aí, a gente pode ver que, desde o Éden, Jesus conectou o homem e a mulher. E é muito lindo se você parar e pensar no Éden, porque Deus tirou o homem e a mulher. Deus formou o homem e a mulher. Quando ele fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus formou, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem, a mulher, está escrito lá, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Mas o mais lindo, que o casamento sempre existiu desde o começo, desde o jardim nunca parou de existir. O jardim nunca saiu de nós. A gente podia ficar aqui horas falando sobre o jardim. Porque tudo é forte de Deus, que Deus tira da costela, tira daquilo que tinha em Adão, o mais precioso que está ali no peito, na costela de Adão, e forma não somente uma mulher, mas uma esposa, daquilo de dentro do homem. Porque Deus sempre quis fazer, desde que começou o homem e a mulher como sendo um só. Tanto quando Deus cria o homem e a mulher, Deus forma ali, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele não separou, ele criou um só. Porque quando ele olha para nós, ele olha como uma unidade, como sempre existiu. Então é muito forte isso, gente. É muito forte isso. E essa união, Deus sempre quis que existisse, continuasse. Então, quando você olha a mulher e o homem como um casal, como um casamento, é uma coisa que Deus nos mostra que é poderoso sobre aquilo que nós devemos ser na nossa vida. E quando a gente fala sobre oração, orar, Deus criou o homem e a mulher e eles tinham a visitação de Deus e falavam tete a tete, falavam em particular ali, né, com Deus. E isso é muito forte porque a oração é isso. É você se conectar com Deus, é você ir a Deus, é você falar com Deus naquilo que você é, aquilo que representa e sem barreiras. Mas aí vem o pecado, vem os problemas, vem as aflições, nós temos consequências, né, do mundo, né, do pecado. Mas eu quero te falar que o Espírito Santo nos deu essa conexão, nos deu totalmente essa conexão para quê? Para que rasgasse o véu de Jesus e a gente tivesse novamente essa amizade com Deus, novamente o Espírito Santo dentro de nós e a gente voltasse a ter essa conexão, né, com o Pai. Então, o que tem a ver isso, pastor, com casamento? Tudo a ver. Porque quando você se une a um homem e uma mulher, deveria ser a mesma coisa que continuou, mesmo com o pecado que você fez separação do homem em Deus, toda aquela história que a gente já sabe do pecado entrar, as consequências do pecado. Quando se une um homem e uma mulher, deveria continuar como sempre foi criado. Essa conexão de orar com o Pai. Essa conexão do homem e da mulher, daquele que sempre foram. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aí de verdade, você que está aí buscando um algo de Deus, uma mulher de Deus, pessoas que realmente conectem com a sua vida e te façam diferente, te façam te mover naquilo de propósito da vida. Meu irmão, pega essa chave no teu coração. Pega essa chave, que a oração faz muita diferença. Não tem como você seguir um bom casamento de Deus, um bom relacionamento se você não tiver uma chave dessa no teu coração. E tudo isso a gente tem que voltar para o Éden. Então, em Marcos capítulo 10, versículo 8, diz que, né, Deus fez o homem e a mulher parecerem um só. Gente, isso é muito forte. Então, Deus fez o homem e a mulher para ser um. Quando Deus olha, quando você tem um relacionamento e forma, se une, né, se conecta e se funde com a sua mulher, tem a conexão, se torna um só com a sua mulher, você se torna um, como Deus sempre olhou. Para perceber. Mesmo quando você vê em Marcos 10, capítulo 10, versículo 8, nada mudou. É o mesmo jardim, é a mesma conexão, é a mesma conexão com Deus, é a mesma conexão do homem. É a mesma coisa, porque Deus sempre olhou e nunca mudou, os planos de Deus nunca mudaram. Nunca teve plano B, sempre plano A. Ele sempre quis conectar e fazer aquilo de propósito que ele sempre criou. Nunca mudou. Então nós que modificamos, nós que deturpamos, nós que tentamos
fazer do nosso jeito e não entender e viver daquilo que ele é, do jeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Deus está dando uma chave para a gente aqui hoje. Uma chave. Pega no seu coração de verdade. Porque eu quero que seu casamento melhore. Eu quero te ajudar no teu casamento, no seu relacionamento. Então você aí, né? Eu sei que tem adolescentes aí que estão prestes a ter um relacionamento sério, que estão namorando, estão noivando, estão prestes a casar. Pega no teu coração. Eu quero te ajudar a você ter um bom relacionamento. Antes de casar, você ter um bom relacionamento com a sua noiva. Bom relacionamento já pensando e já permitindo que vocês dois se conectem para viver o melhor de Deus, os princípios de Deus, daquilo que sempre Ele criou. Nunca modificou, nunca mudou. Então, meu irmão, minha irmã, pega isso no teu espírito. E eu quero te dar duas chaves poderosas para você ter uma boa vivência, uma convivência, uma boa união com a sua esposa. Realmente ter um relacionamento de Deus. 2 pontos, anota isso no teu coração. Anota isso nas tábuas do teu coração. Grava isso e não esquece. Porque Deus vai liberar sobre você coisas tremendas essa noite. Quer dizer, essa noite eu não sei onde você está, se é à noite, se é de dia ou se é de tarde, porque tem gente no mundo todo. Mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que de verdade, 2 pontos você escreve. Primeira coisa que você tem que pensar, que há poder na oração. E o poder é tão grande na oração, que primeiro ponto que quero que você escreva é: a oração traz união e fortalecimento. É muito forte isso, gente. Então, primeiro ponto que quero que vocês escrevam aí. A oração traz união e fortalecimento. Gente, isso é muito forte. Escreve aí. Escreve aí. A união traz... A oração traz união e fortalecimento. Olha, eu vou ler para vocês. Abram comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Vamos ler do 9 ao 12. Eu vou ler aqui para vocês, mas acompanhem comigo aí. Senão você se anota e depois você escreve. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí, do que estiver só, pois caindo não haverá outro que se levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, tão fácil. Gente, é muito forte isso. Então, 2 pontos eu vou te dar aqui para a união do seu casamento. 2 pontos muito fortes da oração que vão servir e vão ter consequências benéficas para a sua vida, para o seu relacionamento, para o seu casamento. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí, a união e o fortalecimento através da oração transmite coisas poderosas para a sua vida. Poderosas. Então, o que diz esse versículo? Diz que um cordão de 3 dobras é difícil, não é fácil se quebrar, não se rompe tão depressa. Por quê? Porque há uma união do homem, a mulher e Deus. Repara, por que 3 dobras? Por que Deus fala de 3 dobras? Por que Deus fala que se um cair, o outro levanta? Porque a primeira coisa que nós temos que entender, quando nós oramos, quando nós estamos ligados em Deus, quando nós estamos numa comunicação daquilo que Deus é conosco, a oração traz um poder de uma união fortalecida de tal maneira que para que você passe por problemas, por dificuldades, você consegue vencer elas muito mais fáceis se você estivesse só. Então, a oração, o que você se conecta com o teu marido, traz sobre vocês dois uma conexão com Deus. O cordão de 3 dobras não se rebenta tão fácil. Porque vocês conseguem se conectar de uma tal maneira, vocês dois, junto com Deus, clamando sobre os princípios de Deus, clamando o que vocês precisam entender de Deus, clamando, se unindo em fortalecimento, de tal maneira que é muito difícil cair. Quando um está fraco, vocês vão orar um pelo outro para que o outro se levante. Quando um está desanimado, vocês vão orar um pelo outro para que isso mude na tua vida, na vida dele. E que aquela oração, aquilo que está determinando no mundo físico e espiritual, modifique tudo o que vocês estão vivendo. Então, a oração é o quê? Orar e agir. Oração. Você ora e tem
totalmente uma produção de uma ação através do que você fala, através do que você pronuncia, através daquilo que você declara, através daquilo que você vive com seu marido, com a sua esposa. Então, a oração, meu irmão e minha irmã, caia por terra as pessoas que só oram no almoço, na janta, ou por um benefício próprio, ou vamos alcançar algo em Deus. Não, gente. A oração é tão forte que nos conecta de tal maneira com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, que nos leva, e como diz aqui, olha que coisa tremenda, o outro leva, quando diz aqui, lá no começo, no primeiro versículo, diz assim, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Essa palavra companheiro é comer do mesmo pão, compartilhar da mesma mesa, do mesmo pão, no mesmo lugar, dividindo a mesma comida. Tendo um entendimento que no partir do pão, mas compartilhando no mesmo pão, se unindo, os dois vão chegar em algum lugar. Então, o que eu quero falar para vocês? Quando você ora, você tem esse entendimento em Deus. Quando você ora e vocês se unem em oração, aquilo conecta vocês dois de tal maneira que o mundo espiritual se move de tal forma que une vocês dois com aquilo que vocês são, que são um, naquilo que Deus é em vocês, que também devem ser um. Então, meu irmão e minha irmã, pega isso no teu coração de verdade. Eu queimo em Deus aqui, estou sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque eu quero que você passe agora a orar com a tua esposa, a orar mais, a clamar mais, a se unir nos princípios de Deus de tal maneira que aquilo reflita e tenha uma consequência benéfica de produtividade, frutos na tua vida. Então, a oração faz a diferença. Então, quando eu falo de oração e essa união, esse fortalecimento, pode vir os problemas, pode vir o vento, pode vir as dificuldades, mas o outro vai se segurar na mão do outro e falar, não, nós vamos orar. E falar, Senhor, nós estamos passando por esse problema, nós estamos passando por essa dificuldade, ou minha esposa está passando por isso, mas o mundo físico e o mundo físico e espiritual se conectam, porque você traz, lembra que eu comecei a falar no começo desse vídeo, eu falei que a oração é a única forma de nos levar ao mundo físico e nos conectar com o mundo espiritual. Então, o que acontece em relação ao que eu falei aqui? A união e o fortalecimento na oração nos conecta, nos traz a conexão do mundo físico e espiritual. Traz a conexão do casal, de ser um só, o homem e a mulher. E traz essa unidade, não somente um relacionamento como se fosse o homem e a mulher, como se fossem separados os papéis. Não, é um só. São papéis até diferentes, mas é o mesmo propósito. Então, gente, é muito forte isso. Eu quero que você acorde na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Porque a partir de hoje você vai orar com o seu marido, você vai orar com a sua esposa. Você que está aí preste a casar. Começa já a orar com o seu namorado, começa a orar naquilo que vocês querem de unidade, trazendo uma união e fortalecimento daquilo que vocês são em Deus. Adão e Eva, pode perceber quando eles tiraram os olhos daquilo que eles eram em Deus, pararam de se conectar e orar e falar diretamente com Deus, na unidade que eles eram, pararam. O que aconteceu? Entrou o pecado. Quando Eva parou de enxergar, parou de olhar e ter o foco naquilo que ela tinha de unidade como casal, aquilo que ela tinha sido formado para ser um só com Adão. Quando ela parou de olhar e parou de estar determinada em oração, o quê? Oração o quê? Falar. É você verbalizar aquilo que está dentro de você. Orar significa você falar com a boca e se comunicar. Então, quando você ora, você se comunica. Então, a comunicação entre você e teu marido com Deus, isso se conecta. O Espírito de Deus que se move em você nos princípios. E aquilo se fecunda, aquilo se une de tal maneira que você vive o que Deus te formou, a imagem e semelhança. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte, gente. Por isso, na sua casa, comece a orar com o seu marido, com a sua esposa. Traz isso como exercício. Não do exercício que você vai na academia e depois você cansa, não. Mas um hábito, uma mudança de valores, de conceitos. Porque isso traz poderosamente, como eu falei em Tiago 5. Falei em Tiago 5, como eu estou falando, Tiago 5,16. A oração do justo tem muitos efeitos. A oração do justo tem poder. Traz poder para o seu casamento. Traz unidade para o teu casamento. Traz fortalecimento e união para o teu casamento. Chega de ver casais brigando em uma desunião, de uma falta de comunicação, do entendimento daquilo que eles devem ser.
A primeira coisa, entra nessa unidade, entra nessa oração com o teu marido, você vai ver que você vai fazer diferença no teu casamento. Vai fazer diferença, meu irmão, minha irmã. Vai fazer, escuta o que eu tô te falando. Olha, para pensar, é tão forte isso, que lembra lá na Torre de Babel, em Gênesis 11:6, é tão forte essa unidade do povo. Depois você lê lá, Gênesis capítulo 11, versículo 6. O povo estava querendo construir uma torre para chegar a Deus, de forma errada. Mas Deus, nesse versículo, fala que a mesma língua do povo, a unidade do povo, a união do povo era de tal maneira na comunicação que eles tinham, que aonde eles queriam chegar, de tal maneira que fazia eles se conectarem tão forte naquilo que eles queriam seguir, que não havia impedimento para eles. Assim diz esse versículo. Assim nos ensina. De tal maneira onde eles entendiam e eles queriam chegar de forma errada. De forma errada. Depois a gente vai ver todo esse percurso de Gênesis 11, né? Não dá para falar tudo sobre isso, mas todo o percurso, mesmo errado, a união, aquilo que eles clamavam e queriam chegar a Deus, de tal maneira a união deles, de tal maneira o fortalecimento deles, que não havia impedimento para eles seguirem naquilo que queriam fazer. Depois Deus, a gente já sabe, no final da história, Deus teve que confundir, né, a língua deles, a comunicação deles, para destruir os planos do homem. Mas o que eu quero falar para você? Se eles tivessem se conectado, mesmo na Torre de Babel, se eles tivessem se conectado com uma união do povo, naquela unidade do mover do povo, com aquilo que Deus era, aquilo que realmente Deus tinha de princípios, e orassem a Deus, Deus, você quer que eu faça essa torre para chegar, né, e te encontrar no céu? Se eles tivessem se comunicado, se eles tivessem orado, mesmo eles tivessem com toda a boa vontade, se eles tivessem feito isso, meu irmão, eles não tinham feito a torre e não tinham perdido tempo. Então, o que eu quero falar sobre a Torre de Babel em Gênesis capítulo 11, versículo 6? Que havia uma unidade, uma união e um fortalecimento, isso é muito bom. Mas eles não se conectaram, mesmo com fortalecimento, mesmo que não havia impedimento para eles, porque a união deles era muito forte. Eles não se conectaram na oração com o principal. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te falar uma coisa. Essa unidade, essa união, esse fortalecimento, essa oração, não pode ser só aqui, ó, horizontal, tem que ser também vertical. É por isso que veio a cruz. A cruz é o horizontal com o vertical. É humano, mas é o espírito. Deus traz uma unidade que nós somos, mas traz o espírito que nos cerca e nos divide. A espada do espírito nos divide ao espírito e nos traz essa conexão daquilo que ele é. Meu irmão, é muita coisa para falar aqui. Eu quero derramar sobre vocês. Mas eu quero que vocês peguem essa chave da oração. Vocês precisam ter uma unidade, uma união, mas uma unidade, uma união desse casal, dessa paixão, desse amor, tudo maravilhoso. Glória a Deus pela sua vida, com o seu casamento, se você está nisso. E continua nisso, mas isso tem que ser conectado numa oração daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, daquilo que você fala diretamente com o seu Pai. E nós temos o Espírito Santo. Por isso que a sua união com a tua esposa, com o teu esposo, tem que ser aqui, mas tem que ser aqui também, ó. Não pode esquecer disso. Não pode só ser aqui onde muitos casais ficam pelo caminho. Porque se for aqui, a gente vai parar, só vai ficar no horizontal, só vai ficar no humano, só vai ficar no terreno, só vai ficar no mundo, nas coisas que nós temos aqui. E cadê o Espírito? É por isso que tem que descer o que eu venho falar aqui agora. Descer o humano, mas descer o Espírito. E se conectar na oração. E a oração conecta com o Espírito. A oração te tira do físico e te leva para o mundo espiritual, naquilo que ele é e que deveriam ser. Espírito. Deus é Espírito. Você quer andar onde? Você quer viver as coisas espirituais, mas andar no mundo e só orar para o que você quer comer? Ou você quer agradecer? Quer falar um obrigado sem gratidão? Então as pessoas estão esquecendo e não estão se movendo poderosamente sobre a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, eu te peço, por favor, pega isso no teu coração. A segunda coisa que eu quero falar para vocês. A oração é tão forte, irmão. É tão poderosa para nós, que o segundo ponto que eu quero falar, a oração traz poder e propósito. Irmão, segundo ponto, a oração traz poder e propósito. Meus irmãos, olha, eu vou ler para vocês, fica em Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 20. Eu vou ler para vocês. Anotem aí. Mateus, capítulo 18, versículo 18 ao 20. Diz assim, ó. Ó, presta atenção.
em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Isso é muito forte. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Gente, isso é muito forte. Olha o que ele fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio deles. Isso desde o Éden assim. Você para pensar, isso não foi criado em Mateus somente 18. Desde o Éden, aonde 2, esse versículo não veio só depois de Jesus, não, esse versículo sempre existiu. Porque onde estava Adão e Eva, sempre existiu Deus. Sempre houve a presença de Deus. Deus sempre está, somos nós que não enxergamos, somos nós que não vemos, somos nós que pensamos totalmente diferente, erradamente. Mas Deus quer despertar a tua vida, meu irmão. Deus quer trazer você para os princípios, a viver o que Ele é, o que Ele tem, a trazer a sua imagem e semelhança no seu casamento. Por isso que eu te digo, meu irmão, presta atenção, a oração é muito poderosa. A oração, como nós vimos, traz poder, mas traz também aquilo que nós temos de propósito, aquilo que Ele nos chamou, traz propósito, traz entendimento. Então, quando Ele fala em verdade, porque cada um tem uma verdade, você tem a sua verdade, todo mundo tem uma verdade. Mas Jesus, quando veio, Ele falou, em verdade vos digo. Sabe por que Ele fala isso? Porque todo mundo tem uma verdade, mas Ele veio trazer a verdade. Ele é o caminho, a verdade, não é uma verdade. Ele é a verdade e a vida. Então, quando Jesus veio, ela chega nesses pensamentos errados, chega nesses modos errados, chega nas pessoas fazendo o que querem, da maneira que querem. Eu vou ensinar o que é, eu vou ensinar a verdade para trazer o conceito, os valores, resgatar os princípios, vou remir tudo na vida dos meus filhos, para trazer eles de volta. Então, meu irmão, presta atenção, pega no teu espírito. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus. Muito forte. Então, a oração traz o poder, mas traz o propósito. Porque quando você tem entendimento de quem está do seu lado, sobre o casamento, sobre a aliança, sobre aquilo que Deus criou desde o começo, e onde Deus está, aonde pelo menos Deus deveria estar, e agora vai estar na tua vida. Eu determino isso na tua casa, eu determino isso na tua vida, no teu casamento, no relacionamento. Eu determino que não somente vai ser uma unidade, não vai ser somente você viver no mesmo teto, não vai ser somente você botar um bambolê no dedo e falar que é casado, não vai ser somente um contrato, não! Vai ser um propósito, vai ser determinar sobre vocês um algo onde sempre houve, onde sempre existiu. Olha lá para Sarabaxá. Então, meu irmão, presta atenção. Pega isso no teu coração. Pega isso. A oração traz um poder tão grande que te move, te faz conectar, te faz você entrar na mesma fala, do mesmo entendimento, do mesmo propósito, da mesma criação daquilo que Ele é. Faz você entender, faz você se mover. Então, Ele está no meio de vocês. Ele está no teu casamento. Ele está. E quando você entende isso, você se move por propósito. Você tem que entender, Deus uniu você e tua esposa. Ah, mas pastor, a minha esposa é difícil. Ah, mas pastor, minha esposa é difícil. Irmão, minha irmã, Deus tem solução. Deus tem valor. Deus tem princípio. E tudo tem uma resposta. Tudo tem um alinhamento. Tudo tem uma direção. Tudo tem aquilo que Deus sempre existiu e é a sua imagem e semelhança, na qual você foi criado, como homem, como mulher. Aquilo que Deus sempre foi, e sempre é e sempre vai ser. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então, o que você vai fazer na tua casa? Está difícil? Vamos entrar num concerto, vamos entrar numa restauração, vamos entrar num poder de Deus de tal maneira que restaure tudo que está errado. Que faça vocês se movimentarem de maneira tal que vocês comecem a viver, a andar na maneira que Deus ensinou. Nos princípios de Deus, que Deus sempre se ensinou. Então o problema não são os princípios de Deus, o problema é que você não vive eles. Você deturpa eles, faz o teu caminho diferente do caminho de Deus. Os meus pensamentos, diz Deus, são mais altos que os vossos pensamentos. Né? E os meus caminhos são os mais altos que os vossos caminhos. Como é que você quer viver as coisas de Deus no seu casamento se os pensamentos estão aqui de Deus e o seu está aqui? Como é que você quer viver as coisas de Deus, os caminhos de Deus, se os caminhos de Deus estão aqui e o seu está aqui? Irmão, não vai. Mas quando você entende e você se liga no propósito, você se conecta naquilo
com o seu cônjuge e você traz um propósito, uma direção sobre o que vocês deveriam ser, de unidade, de união, de amor, dos princípios de Deus no seu relacionamento, juntos, mútuos e com Deus, lembra da cruz, naquilo que você precisa ser em espírito, em verdade, aonde Ele tem e Ele é e te formou para ser, meu irmão, não tem impedimento. Se a Torre de Babel, mesmo eles errando, não havia impedimento, meu irmão, imagina a tua vida que busca o reino de Deus, que a palavra diz, busqueis o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Meu irmão, eu tenho certeza, se você alinhar a sua vida com os princípios de Deus, e hoje chaves de Deus foram liberadas sobre a sua vida, eu tenho certeza que se você vai ver os benefícios, é como diz, poder, e as consequências daquilo que você vive, as consequências da oração daquilo que você fala, as consequências para a tua vida. Então, a oração traz poder, traz propósito, traz uma direção. Então, quando você se une, né, e você tem esse entendimento, você começa a orar de tal maneira que vocês vão ver essa unidade numa direção. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Olha o que diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come o seu fruto. Quando você ora nessa unidade, você entende isso, do poder e do propósito, meu irmão, você começa a falar, começa a orar, e você entende que a bênção que sai da boca de vocês dois tem uma união tão forte. Porque está dizendo, o que sai da boca, que se liga na terra, também se liga no céu. E é tão forte que concordarem na terra também é concordado. E quando ele fala assim, qualquer coisa que pedirem, que será feito por meu Pai que está no céu. Irmão, pega isso no teu espírito. Por que isso? Porque quando você se conecta, é um poder tão grande na oração, é um poder tão grande na sua fala com sua esposa, com seu marido, no seu relacionamento, tão forte de um propósito que se conecta ao céu, que se conecta com os planos de Deus, é o céu e terra se juntando, de tal maneira, meu irmão, que a Bíblia diz, não sou eu. Eu quero trazer para vocês o que a Bíblia diz, eu quero abrir os olhos de vocês, que diz que a bênção, o poder da língua, a vida está aqui, ó, está na oração, está no que nós falamos, está aqui, irmão. E ele fala aqui, ó, e o que bem utiliza come o seu fruto, irmão. Utiliza isso. Você tem uma arma, você tem uma boca, você fala. Quantas coisas você está desse lado aí falando? Quantas coisas você fala aí? Quantas coisas você tem clamado? Então usa, você tem uma arma, você tem um poder, você tem uma espada. Uma espada tão grande na tua vida, afiada na sua boca, chequeterena abraçaia, que faça você viver os propósitos de Deus. De tal maneira que você colhe os frutos. Colha daquilo que Deus tem de tal maneira que você vai agradecer de forma diferente a partir de agora. Eu quero, meu irmão, te despertar essa noite. Eu quero despertar essa tarde, essa manhã, onde quer que você esteja. Porque eu sei que o Deus é o dono do tempo, o dono dos lugares. Eu sei que muitas pessoas, para muitos territórios, para muitos lugares, chegarão essa mensagem. E eu quero despertar a sua vida onde quer que você esteja. Para que você viva o melhor de Deus. Para que você comece a orar com sua esposa e com seu esposo, de tal maneira que você escolha dos frutos, que as sementes que saem da tua boca, da tua vida, com teu esposo, com seu cônjuge, de tal maneira, venha frutificar e vocês venham viver o melhor de Deus. A palavra de Deus diz que nós viveríamos o melhor da terra, teríamos o melhor da terra. Por isso vamos tomar posse. Isso começa na nossa boca, isso começa na vida que nós profetizamos, naquilo que nós temos de casamento, na nossa união, que isso é a prioridade. O casamento é prioridade, é o primeiro ministério, é onde tem sua casa, sua família, é onde tudo vai fluir o rio para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. É a partir de você, meu irmão, é a partir do teu casamento, essa unidade. Deus não fez, escreveu tudo isso, não está liberando para a sua vida, para você passar como as pessoas estão vivendo no casamento, que mais se divorcia, que mais tem contenda, que tem mais problemas, que tem mais dissociação dos valores de Deus, porque não entende, não vive aquilo que Deus é. Mas vamos chegar hoje ao fim disso, irmão. Vamos chegar hoje ao fim disso na nossa vida e viver aquilo que Deus tem. É tão forte, irmão, que a mesma Torre de Babel, lembra que eu falei que não havia impedimento da unidade que eles queriam chegar, que Deus teve que fazer o quê? Confundir a língua. É a mesma coisa, quando você não entende isso, mesmo essa união que te faz subir, Deus teve que dividir as línguas, teve que confundir as línguas.
E a confusão, meu irmão, a não unidade no seu casamento, a não oração, a não união, o não propósito, isso faz você dividir, e a divisão traz destruição, irmão. Irmão, você vai hoje, a partir de hoje, ver uma unidade na sua vida, que você não vai ser uma torre de Babel, vocês vão crescer e vai falar a Deus assim, não há impedimento para esse casal, porque eles estão vivendo nos meus princípios, estão se esforçando no meu reino, e realmente não haver impedimento, não vai haver impedimento, porque Deus está com vocês, há princípios de Deus, e Deus zela pelos princípios, Deus zela pelas coisas dele. Deus tem compromisso com os princípios dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. E quando a gente leva a letra, não somente a letra escrita, mas leva o Espírito por trás da letra, aquilo de tal modo nos dá fruto. E a gente vivencia, e a gente glorifica aquilo que Deus é. Então, meu irmão, minha irmã, traz isso para a sua vida. Traz a oração no seu casamento. Sela através das palavras do seu marido. Vai dormir. E antes de dormir, ora com o seu marido. Agradece o dia. Vê o que vocês podem melhorar. Se Deus, olha, vou falar uma coisa para vocês, um conselho para vocês. Não durmam brigados. A oração é muito poderosa. Vai dormir, mesmo que vocês tenham brigado, orem antes de dormir. Isso é muito forte. Não durmam brigados para que Satanás não entre nas brechas dos teus pensamentos, na mágoa, nos problemas, na discussão. E aí os pensamentos começam a rodar, a pensar mil coisas. À noite, então, né, parece que vem um monstro na cabeça do homem. Chega, mas cai por terra, sabe por quê? A partir de hoje você vai orar com a tua esposa, com o teu marido antes de dormir. Ah, mas pastor, eu briguei, não aguento mais. Não, vocês vão orar, vocês vão quebrar isso em nome de Jesus. Não deixar a mágoa, não deixar as palavras, as situações destruírem vocês. Ali, antes de dormir, vocês vão quebrar. Ah, mas pastor, é muito difícil. Quebra o orgulho, irmão. Quebra isso. E aí vocês vão orar, vão decretar, mesmo que seja difícil, porque às vezes é difícil. Às vezes você está tão triste com a pessoa, está tão magoado com a pessoa, você não concorda, realmente você está com a razão muitas vezes. Mas, irmão, vai no Espírito. Depois que eu falei, a oração tem poder. Vai no Espírito. É no Espírito. E é no Espírito você ora com o seu cônjuge, você quebra. Você, mesmo sem vontade, você quebra. Mesmo com razão, mesmo com injustiça, você quebra o mundo espiritual das amarras de Satanás, dos demônios querendo destruir a sua vida, o seu relacionamento. Há poder, irmão. Há poder na oração. Então, é muito forte isso. E em 2 Coríntios, vou deixar para vocês, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, é muito forte isso. Então, você que tem mágoa com tua esposa, com teu esposo, falta de perdão, irmão, vai lá e pede perdão, mesmo que você esteja certo, mesmo que você vai lá, pede perdão, conversa, ora. E nesse versículo, é muito forte porque a falta de perdão, Deus fala para a gente perdoar uns aos outros, perdoar, para que o Satanás, o diabo, não entre, não alcance brecha, não alcance lugar nesse lugar. E aí vem todas as consequências, divisão e problemas de um relacionamento, seja ele qual for. Então, falando sobre casamento, falando sobre unidade, irmão e irmã, faça na tua casa a oração, faça na sua casa a unidade, traz o céu na terra, traz aquilo que Deus é de princípio da tua vida. Irmão, pega essa chave que eu falei, vai orar, sendo em todos os momentos, inclusive antes de dormir. Isso é uma grande chave, isso é um grande caminho, isso é um grande hábito que traz muitos benefícios para o seu casamento, para o seu relacionamento. Ah, mas pastor, eu não sou casado ainda. Irmão, começa a orar pela tua noiva. Começa a orar com a tua noiva antes de dormir. Declarando, decretando o que vocês querem de propósito, quais são os seus sonhos. Traz, manifesta, traz, porque ele fala aqui, tudo que pedires ao Pai será feito. Então, meu irmão, se está no princípio de Deus, se tem os princípios de Deus gerando dentro de você, traga. Fala, Senhor, eu declaro isso na minha vida, no meu casamento, na minha família, nos meus filhos, no propósito que a gente quer, a gente tem esse sonho. Traz isso, irmão, porque isso manifesta, isso move céu e terras a favor daquilo que Deus é em você. Tá bom? Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo. Traga o reino de Deus para você. Por isso que a gente está aqui na Reino for You. Porque eu quero trazer o reino para vocês. É o reino de Deus. Eu quero viver o reino de Deus. Então, de verdade, compartilhe esse vídeo. Compartilha, viva o que Deus falou hoje. E vamos aqui compartilhar muitas coisas com vocês. Vamos aqui, nós temos sala de oração, nós temos cultos, nós temos várias coisas que vão impactar a sua vida. Porque nós queremos trazer o reino para vocês. Nós queremos liberar a chave para vocês.
Nós queremos fazer realmente, trazer e transbordar o que o reino de Deus é para você. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado. Fica na paz. Deus abençoe. Até a próxima. Amo vocês. Compartilha. Deixa os comentários aí. Quem quiser comentar, comenta aí comigo. Me chama no direct, porque nós estamos vivos e queremos se relacionar com você. Deus abençoe. Fica na paz.